num foco maior. 5 dias após o vendaval que provocou um apagão na Grande São Paulo, cerca de 19 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica. 19 mil imóveis na manhã dessa segunda-feira. Na área de concessão da Enel, mais de 2 milhões e 200 mil domicílios chegaram a ficar sem luz. E o prazo para restabelecimento do serviço, determinado pela Justiça, não foi cumprido. A falta de energia provocou uma onda de protestos desde sexta-feira, com moradores bloqueando vias e ateando fogo em diferentes regiões da Grande São Paulo. O apagão também foi tema de manifestação na Avenida Paulista ontem, nesse domingo. O ministro da Secretaria-Geral da República, da Presidência da República, o Guilherme Boulos, aproveitou o ato contra o Congresso Nacional, contra o PL da dosimetria e a anistia, para criticar a atuação da Enel e questionar o governador Tarcísio de Freitas e também o prefeito Ricardo Nunes. Para explicar melhor os impactos desse apagão, os protestos e as cobranças à Enel, o repórter Leonardo Amaro traz mais informações. Opa, Léo, você está ao vivo comigo. Muito bom dia. Oi, Natália, bom dia para quem está nos assistindo, isso mesmo, a gente tem até números atualizados, dessa falta de energia elétrica aqui na região metropolitana de São Paulo. A gente caminha para o 6º dia após a ventania que atingiu aqui a região, provocada pelo ciclone extratropical que veio do sul do país. Então, segunda-feira, essa ventania, a gente teve registros aí de ventos até de quase 100 km por hora, e na segunda-feira, na última quarta-feira, e na segunda-feira de manhã a gente ainda tem imóveis com falta de energia, com falta de energia elétrica. Para a gente trazer o último balanço, então, da Enel, que é a concessionária de energia elétrica que atende aqui a região, a gente havia publicado, inclusive, uma matéria, agora cedinho, trazendo um número de mais de 26 mil imóveis sem energia elétrica. Só que eu dei uma olhada agora há pouco, antes de entrar ao vivo aqui com vocês, esse número ele voltou a aumentar, tá? Então, para a gente trazer um número mais exato, a última atualização é de 27.130 imóveis sem energia elétrica, imóveis esses atendidos pela Enel, que atende tanto a capital paulista como cidades da região metropolitana, concessionária que atende ali esse foco do estado. A cidade mais afetada é a capital paulista, até pela proporção da população. Agora são 17.390 imóveis sem energia elétrica. A segunda cidade mais atingida é Cotia, com 2.410 endereços afetados, e em seguida a gente tem Itapevi com 736 imóveis afetados. Claro que há outras cidades também com falta de energia elétrica, desde a semana passada, que a gente vem acompanhando essa falta, esse problema, esse caos que tem gerado após os efeitos da ventania que atingiu aqui a região de São Paulo. E segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, equipes de outros estados e de outras concessionárias de energia elétrica foram recrutadas para atuar junto com a equipe da Enel daqui de São Paulo para tentar restabelecer, formaram ali uma espécie de força-tarefa para ajudar a Enel a restabelecer o serviço para as pessoas afetadas, ainda não tem dado conta de restabelecer esse serviço. Então, equipes da Enel do Ceará e do Rio de Janeiro foram recrutadas para atuar aqui em São Paulo, e também de outras concessionárias de energia elétrica, como a Light, que atende o Rio de Janeiro, a Electro, a CPFL, que atende também outras cidades daqui de São Paulo, e a Celine, E o que a Enel tem dito, desde os problemas registrados da semana passada? O último comunicado que eles publicaram no site oficial, nesse publicado ele tem sido repetido pela concessionária. Eu vou abrir aspas aqui para eles. Eles dizem que o fornecimento de energia está voltando ao padrão de normalidade, com o restabelecimento do serviço para os clientes afetados. Também dizem que técnicos da distribuidora seguem atuando em alguns casos mais complexos de reconstrução de rede, que envolvem troca de cabos, postes e outros equipamentos, e orientam quem ainda está sem luz a procurar os canais digitais para consultar ali a previsão do atendimento na sua região, na região afetada, procurar tanto o site, o aplicativo. Eles têm um atendimento virtual ali também com inteligência artificial, e também o call center. Então, é essa orientação que a concessionária tem passado, desde os últimos dias, para os clientes que ainda estão no escuro. Lembrando que, além de prejuízos para casas e comércios da região, a gente também até
acompanhou, né, a situação de comerciantes ali da Bela Vista, né, um importante bairro, tanto residencial como com alguns bastante comércios, né? O repórter William Cardoso acompanhou a situação desses comerciantes que acabaram ali tendo um prejuízo enorme, né, perdendo ali as suas mercadorias. A gente lembra que isso também afetou a falta de água em alguns imóveis, né? A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, ela tem informado que a falta de energia elétrica também está afetando o abastecimento de água. Então a gente vê relatos de pessoas sem luz, sem água, algumas delas tiveram problema com os dois serviços, né? Com a falta de abastecimento dos dois serviços, então é um cenário completamente caótico que as pessoas estão sofrendo aqui, os moradores de São Paulo estão sofrendo. Claro, além das quedas de árvores, né? A gente, como também é uma cena comum, né? Infelizmente, todo evento climático mais severo que acontece e tem acontecido com mais frequência aqui no estado, as árvores caem, algumas delas caem sobre a fiação elétrica, né? Caem sobre os postes, além de danificar, claro, né? A estrutura ali, podem cair em cima até de pessoas, né? Felizmente a gente teve um caso, né? De uma vítima que acabou sendo atingida por um muro, mas afeta também, né, cai ali sobre carros e caindo sobre fiação elétrica é um problema para restabelecer, porque para fazer a remoção daquela árvore, a Defesa Civil precisa esperar a Enel desligar a energia, né, para fazer essa remoção com segurança, e esse processo ele demora ali, às vezes se arrastam por dias, né, e assim bloqueia o trânsito. A gente viu também como a ventania afetou a operação de aeroportos, né? Na semana passada a gente teve mais de 300 voos cancelados, né? Alguns foram adiados. A gente acompanhou de perto a situação no aeroporto de Congonhas, aqui na cidade de São Paulo, que faz voos domésticos, né? A gente viu ali passageiros dormindo nos aeroportos, uma situação ali bem difícil, né? Assim, de bastante angústia. E também no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, o maior aeroporto do país, também teve registros de voos cancelados. Então, é esse cenário caótico que a gente acompanha desde a semana passada. E por conta disso, né, o Ministério Público no Tribunal de Contas, ele recomendou a suspensão para a ANEEL de quaisquer atos administrativos relacionados à renovação do contrato da concessionária Enel. Né? Essa renovação da Enel, com o contrato da Enel, já é um objeto de discussão há bastante tempo, né, em episódios anteriores. Lembrando que não é a primeira vez que São Paulo sofre com dias sem luz, né? A gente já teve episódios, esse ano inclusive, no ano passado, sempre quando tem um evento climático, uma chuva mais forte, ou mesmo a ventania que a gente acompanhou na semana passada, as autoridades aqui de São Paulo têm travado esse embate, né? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a gente também vê o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem atuado também, feito um discurso bastante contra, né, a Enel, fazendo esse embate público. E por conta dessa demora no restabelecimento, o Ministério Público no Tribunal de Contas, então, recomendou, né, que essa suspensão, né, se manifestou contra também a renovação do contrato de concessão da Enel, porque, segundo eles, são falhas graves que acontecem na prestação de serviço e que essas falhas, né, essa demora no restabelecimento, nesse atendimento, ela viola a Constituição. Então, esse é o cenário que a gente tem, né? A gente está entrando nessa semana ainda e, enfim, a gente está acompanhando a situação de que ainda segue sem luz aqui em São Paulo, esse cenário caótico. Outras concessionárias vindo para São Paulo para tentar restabelecer, a gente ainda continua acompanhando os relatos de que quem está no escuro e tem um prejuízo aí inestimável. É isso, Léo. E todo ano é assim, né? Todo ano é assim. Chove muito em São Paulo nessa mesma época, não é um acidente climático, não é uma chuva inesperada. É claro, né? O ciclone piorou muito a situação toda, mas a gente vê isso todos os anos tem um montão de gente que fica, que perde seu carro, como a gente vê a imagem aí da árvore que caiu nesse carro especificamente, que fica dias sem luz, assim como o Léo falou, ainda tem essas 19 mil casas aí sem luz, muitas sem água, por causa do problema da falta de luz. Então realmente é um caos que a gente vê todos os anos e parece que vai piorando, né? Nesse caso desse ciclone de quarta-feira passada já é segunda, ou seja, daqui a pouco essas pessoas que ainda estão sem luz vão ficar uma semana sem luz, é muito tempo. Mas no dia lá do ciclone, os 400 voos cancelados em Congonhas, também 2 milhões de residências
com essa falta de luz. Então é realmente uma situação muito ruim. E o Léo vai continuar acompanhando a partir da nossa redação lá de São Paulo. Léo, é sempre bom te ter aqui. Obrigada, viu? Um ótimo trabalho aí, uma ótima semana. Eu que agradeço. Até mais. Obrigado. Valeu.